Esse é o 7º episódio da série na qual estamos comparando a rentabilidade de dois investimentos reais que fiz lá em janeiro de 2025, um em tesouro prefixado e o outro em tesouro Selic. A princípio poderia parecer que a rentabilidade dos dois andaria lado a lado. Afinal de contas, o nosso tesouro prefixado tem uma taxa de 15,51% ao ano, enquanto a taxa Selic também está nesse patamar de 15%. Mas não é bem isso que essa série tem nos mostrado. Tanto é que até aqui já está 6-0 para o prefixado no nosso placar de acompanhamento. Então, a partir desse momento, eu vou mostrar para vocês os números desse 7º episódio, além de entregar também um checklist no final do vídeo para te ajudar a decidir qual investimento você deve escolher, tesouro prefixado ou tesouro Selic. Mas e aí, será que o tesouro Selic vai começar uma reação ou o tesouro prefixado vai abrir 7-0 na nossa série? Vamos acompanhar a partir de agora. Mas antes, vamos trazer todo mundo aqui para a mesma página, relembrando os pontos fortes e fracos de cada um dos investimentos, tanto do tesouro Selic quanto do tesouro prefixado. Então vamos relembrar que os principais pontos envolvendo o primeiro tesouro Selic como ponto forte, ele tem a estabilidade, pelo fato justamente dele acompanhar a taxa Selic, isso vai fazer com que ele ofereça variações diárias baixas no valor do nosso investimento. Ele também oferece uma liquidez tática, uma zona neutra e reserva. O que acontece aqui? Você pode usar estrategicamente o seu investimento no tesouro Selic como uma reserva de oportunidade. Então vamos supor que você queira trocar o seu smartphone, mas não tenha muita urgência. O que você pode fazer? Você pode alocar o seu dinheiro no tesouro Selic, que você não vai ter surpresas, em relação à rentabilidade, como pode acontecer no caso do prefixado, e você, por outro lado, vai monitorando preço. Você aguarda uma grande promoção, aguarda uma Black Friday, por exemplo, e aí quando o preço chegar no que você entende como ideal, como oportunidade, você usaria o dinheiro que está na reserva do tesouro Selic e concretizaria aquele seu plano. Então, além disso também, ele oferece um baixo risco de marcação negativa relevante. Tecnicamente seria errado falar que o Tesouro Selic não sofre com a marcação a mercado, só que esse efeito da marcação a mercado em um título do Tesouro Selic, ele acaba sendo não relevante, mas ainda assim ele sofre com a marcação a mercado. E como ponto fraco, ele vai render menos quando a Selic cai, justamente por acompanhar a taxa Selic. Então hoje a gente está no patamar de 15%. A gente pode lembrar que a questão de 5 anos atrás, a taxa Selic estava em 2% ao ano. Então você está sujeito a esse tipo de situação. Um investimento que hoje está rendendo 15%, há 5 anos atrás estava rendendo apenas 2%. E também como ponto fraco, em comparação ao prefixado, ele tem um menor potencial que o prefixado em caso de cortes agressivos, porque a gente vai ver, a gente já está vendo, ao longo dessa série, que o título prefixado ele apresenta um potencial muito grande para você ter ganhos expressivos com a marcação a mercado. Então aqui em termos de risco comparado com o retorno, a gente pode considerar que o Tesouro Selic vai estar aqui numa faixa confortável, na qual a gente vai ter um risco relativamente baixo e também um retorno baixo. Um retorno moderado, que vai depender da taxa Selic da época. Aqui agora em relação ao tesouro prefixado, a marcação a mercado pode ampliar os ganhos quando a curva recua. A gente tem acompanhado aqui ao longo dessa série que a valorização do nosso título prefixado, ela acompanha a relação dessa fórmula aqui, Ela vai ser inversamente proporcional à taxa de juros do dia. Então a gente contratou o nosso investimento em prefixado a uma taxa de 15,51% ao ano. Se no dia a taxa de venda ela for menor do que esse 15,51%, devido a essa relação inversamente proporcional, isso vai fazer com que o nosso título se valorize ainda mais. E como vocês podem perceber, que a gente vem comentando aqui também ao longo da série, a relação, além dela ser inversamente proporcional, ainda tem uma potência. Então isso faz com que pequenas variações na taxa de juros ofereça ganhos ainda mais expressivos no valor do nosso título. Além disso, ele vai oferecer também uma previsibilidade no vencimento, a taxa é travada se você carregar lá até o vencimento. Então, apesar de todas essas oscilações que ocorrem todos os dias, se você mantiver o título até o vencimento, que no nosso caso aqui é lá em 2027, a gente vai ter garantido aqueles 15,51% de taxa contratada. E além disso, ele tem uma tese de juros com horizonte definido. Então, a partir do momento que eu contrato um título prefixado, eu posso confirmar ou não a minha tese durante esse período. Então, por exemplo, eu poderia imaginar que ao contratar o meu título a 15,51%, eu estaria apostando que as taxas de juros iriam diminuir dali para frente, nesse horizonte até o vencimento. E nesse meio período, devido à marcação a mercado, eu poderia fazer essa operação e obter ganhos ainda mais
expressivos nesse período. Como ponto fraco, a gente teria justamente essa volatilidade durante todo esse período entre o investimento até o vencimento, e até por conta disso a gente vai ter uma liquidez com risco de preço, né? Devido a essa volatilidade, você pode, no caso aqui do prefixado, no caso de um resgate antecipado, você pode ter uma surpresa de resgatar menos dinheiro daquilo que você investiu. Então aqui, até aproveitando o nosso gráfico em termos de risco e retorno, a gente pode considerar que o tesouro prefixado ele vai oferecer um risco maior, mas também uma possibilidade de um retorno mais expressivo, especialmente se o investidor optar por fazer essa operação se beneficiando dos possíveis ganhos da marcação a mercado. Dito isso, e passando para os resultados aqui, primeiro do Tesouro Selic, os R$ 158,19 que a gente investiu lá em janeiro, hoje eles estão valendo R$ 172,48. Isso representa uma rentabilidade aqui de 9,03%. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas isso aí, esses 9,03%, isso é bom ou ruim? Então vamos ver aqui a título de comparação. Se a gente pegar aqui um fundo imobiliário, por exemplo, dos mais populares que a gente tem no mercado, o MXRF11, e a gente considerar que o mesmo período, né, desde o início do ano até agora, a gente vai ver que ele apresentou uma rentabilidade aqui de pouco mais de 5% ao longo desse ano. Se a gente pegar agora um outro fundo imobiliário, também entre os maiores em termos de patrimônio líquido, o HGLG, ele apresentou uma rentabilidade acumulada no ano, considerando aqui a variação das cotas, de pouco mais de 3%. E para não ficar só no campo dos fundos imobiliários, se a gente pegar também agora uma ação bastante popular da Bolsa de Valores, da Vale, ela apresentou uma rentabilidade também em relação ao valor das cotas, né, das ações aqui no caso, de pouco mais de 5,24%. E aí alguém pode pensar o seguinte, mas aí você não está considerando também os proventos, os dividendos que esses fundos imobiliários e essas ações pagam, né? E realmente, de fato, aqui não está considerando os proventos e os dividendos. Mas se a gente fosse considerar, dificilmente eles passariam também daquele patamar de 9%, e se passasse seria pouca coisa. Considerando que você, aqui nesse caso dos fundos imobiliários, você estaria sujeito a toda essa oscilação. Então, envolve também você estar preparado para ver o seu patrimônio oscilar de maneira, digamos assim, até bastante agressiva para obter um retorno não tão mais vantajoso do que esse que a gente tem visto no caso aqui do Tesouro Selic. Então essa taxa de 9,03% ela é considerada muito boa, mas agora vamos ver a do prefixado. Será que superou esses 9,03%? Vamos ver aqui. Os R$ 52,61 que a gente investiu também lá em janeiro, hoje eles estão valendo R$ 58,80. Isso representa uma rentabilidade, então, aqui de 11,77%. Então nós temos aqui 11,77% contra 9,03% do Tesouro Selic. E aqui é importante a gente observar, aqui comparando uma curva com a outra, que nos episódios anteriores, aqui por exemplo no 6º episódio, se a gente fosse manter a tendência que apresentava ali a rentabilidade do prefixado, deixa eu fazer aqui melhor, que a gente fosse considerar a tendência de subida do Tesouro Selic, era de se imaginar que em algum momento aqui nesse acompanhamento as curvas se cruzassem e a rentabilidade do Tesouro Selic, inclusive, pudesse até vir a ultrapassar a rentabilidade do Tesouro Prefixado. Só que o que a gente tem acompanhado aqui, especialmente nesse último mês, que o Tesouro Prefixado, na verdade, acabou, digamos assim, se recuperando e tendo uma rentabilidade ainda mais expressiva. E a curva aqui, de certa forma, até se afastando mais, né, quando comparada à do Tesouro Selic. E aqui eu queria chamar a atenção de que, apesar de que durante todo esse tempo que a gente está acompanhando, a rentabilidade do prefixado tem sido superior à do Tesouro Selic, ela ainda assim tem algumas características que não agradariam a todo tipo de investidor. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um recorte do último mês, que fez com que a rentabilidade saltasse de 9,92% para esses últimos 11,77%, na verdade, o que aconteceu diariamente foi esse perfil aqui que a gente está vendo nos gráficos, né, que a gente
gente tem a rentabilidade aqui dia a dia. E aqui vocês podem perceber que durante vários períodos aqui, a gente teve uma rentabilidade negativa. No total aqui, a gente tem mais dias positivos do que negativos, né? O que favoreceu o nosso investimento. Mas ainda assim, a gente tem alguns dias aqui em que a gente teve uma rentabilidade negativa. E o que que isso representa? Se a gente pegar aqui, por exemplo, em meados aqui de março, né? Que só para a gente ter como exemplo, a gente pegar aqui meados de março, em que o nosso investimento estava ali no patamar de R$55, poucos dias depois vocês podem perceber que ele caiu aqui para menos do que R$55. Então, por mais que ao longo do período cheio a rentabilidade tenha sido positiva, não é todo investidor que está preparado para abrir ali em um belo dia para consultar o seu extrato e ver que ele tinha menos dinheiro do que no dia anterior. Esse seria seu caso, por exemplo? Deixe aqui nos comentários. E isso é algo que já não acontece aqui para o caso do Tesouro Selic, que a rentabilidade dele vai ser positiva todos os dias. Então o investidor aqui, lembra quando a gente falou que um dos pontos fortes do Tesouro Selic seria justamente essa estabilidade, essa previsibilidade? Então a rentabilidade dele, ela vai ser sempre essa escadinha aqui. O investidor não vai ter uma surpresa de um belo dia que ele consultar o seu extrato, ele vê menos dinheiro do que ele viu em um período anterior. Vai sempre subindo, mesmo aos poucos, mesmo com as quedas, eventuais quedas, né, na taxa Selic. Hoje está em 15%, mas se ela vier para 9%, ele vai continuar aumentando, só que numa proporção menor. Então percebe que a particularidade de cada um dos investimentos, ela ainda assim precisa estar de acordo com o perfil de cada investidor. Nem todo mundo vai ter estômago para aguentar ver o seu investimento com um valor inferior de um período anterior, mesmo sabendo que se ele levar o investimento até o vencimento, ele vai ter aquela rentabilidade contratada garantida. E isso ajuda a responder também até um dos tópicos que a gente levantou logo no começo do vídeo, de que se o meu título pré-fixado tem uma taxa de 15,51% e a taxa Selic está no patamar também de 15%, as rentabilidades deveriam andar lado a lado, né? Mas não é isso que a gente consegue verificar aqui na rentabilidade diária, né? Vocês podem perceber que no caso aqui do pré-fixado, ele acaba se distanciando bastante da rentabilidade aqui homogênea, né, retilínea aqui do Tesouro Selic, né? Ele tem saltos muito maiores, por toda aquela questão dele ser mais sensível à marcação a mercado, de ter aquela relação inversamente proporcional à taxa de juros elevada, uma potência de tempo. E quando a gente amplia a análise para todo o período, né, desde lá do início do ano, vocês podem ver que ainda fica ainda mais evidente aqui o tanto que essas rentabilidades elas não estão lado a lado. Né? O tesouro pré-fixado ele vai apresentar sim toda essa discrepância, né? Toda essa diferença em relação à rentabilidade do Tesouro Selic, o que vai implicar naqueles saltos tanto positivos quanto negativos. Então, por mais que ele possa oferecer uma taxa às vezes maior do que a taxa Selic, não necessariamente ele vai ser um melhor investimento. Vai depender do perfil do investidor, por isso que é até importante esse checklist que nós vamos apresentar aqui na sequência, que vai te ajudar a decidir qual dos dois investimentos que seria o melhor para você. Então, em relação à função do dinheiro, se você quer usar esse recurso como reserva, como um caixa tático que pode precisar a qualquer momento, aí você deveria escolher um Tesouro Selic. Agora, se você tem uma tese para queda de juros, você quer operar com isso, e você não vai precisar desse recurso nesse meio tempo, aí você poderia optar pelo Tesouro pré-fixado. Em relação aqui a prazo, se você tem um prazo curto ou indefinido, não sabe se vai precisar do dinheiro ou não, ou então se você não tolera oscilações, aí você deveria optar aqui pelo Tesouro Selic. Agora, se você tem um prazo definido e você aceita oscilações, aí você já pode considerar aqui o Tesouro pré-fixado. Em relação ao cenário de juros, você acha que os juros vão cair, né? Você tem uma tese ali bem estruturada e você espera lucrar com essa tese de que os juros vão cair. Aí você pode usar o Tesouro pré-fixado. Agora, se você acha que os juros vão subir, vamos supor que a taxa Selic hoje, igual eu dei o exemplo, né? Há 5 anos atrás estava em 2%, a menor histórica. Então você poderia colocar o dinheiro ali no Tesouro Selic, apostando que a partir dali a taxa ia subindo e o seu rendimento, o seu investimento iria render cada vez mais. Então, se a tese é de que os juros podem subir, você pode usar aqui o Tesouro Selic. Em relação à liquidez, existe alguma chance de resgatar no meio do caminho? Se você pode precisar desse recurso no meio do caminho, é bom que você não conte com eventuais surpresas de marcação a mercado, que pode ser tanto positiva quanto negativas, mas não é bom contar que a surpresa vai ser positiva, né? Nunca se sabe. Então, nesse caso, se você pode resgatar, existe a chance de resgatar no meio do caminho,
você deveria optar por um Tesouro Selic. Agora, se você pode carregar até o fim, até o vencimento, é um recurso que você não vai precisar dele nesse meio tempo, você pode considerar aqui o pré-fixado. Agora, em relação à entrada, de quando você vai fazer aquele aporte de investimento, você pode entrar de uma vez porque tem baixa oscilação. Aqui no caso você pode escolher o Tesouro Selic. E aqui até para ficar mais claro, no caso do Tesouro Prefixado, que você vai poder entrar em tranches, né, para não depender de um dia perfeito. Porque como a gente está tratando aqui de que a taxa varia todos os dias, se você tiver uma quantia considerável de dinheiro e colocar toda essa quantia num prefixado e der o azar de naquele dia a taxa ser uma mínima histórica, por exemplo, a partir dos outros dias que a taxa vai tender a aumentar, você vai ter prejuízo, a não ser que você leve o investimento até lá no vencimento. Por isso que nesses casos, então, de investimento em pré-fixado, o ideal é que você divida em partes, né, a sua entrada naquele investimento para você poder mitigar esses riscos. Mas, de toda forma, para investimentos assim fracionados, o ideal é que ele é mais compatível com o investimento em tesouro pré-fixado. Algumas red flags aqui de acordo com o seu perfil. Você vai precisar daquele dinheiro para reserva de emergência? Se sim, o Tesouro Selic vai ser o mais indicado. Outra questão que você tem que responder é: você vai perder o sono com quedas quando você for consultar o seu extrato? Se esse for o caso, é melhor você contar com a previsibilidade também do Tesouro Selic. Outra questão aqui: já que você compra hoje e pode precisar de resgatar em semanas ou em até meses, então se você vai precisar fazer um resgate antecipado, é melhor que você não conte, né, com a imprevisibilidade do Tesouro Prefixado e opte aqui pelo Tesouro Selic. Aqui então, como regra de ouro, para a gente até passar a régua e definir, se você precisa de uma função, né, de um investimento que te garanta liquidez e segurança, né, em termos de previsibilidade, você vai escolher aqui o título do Tesouro Selic. Já caso você queira operar com uma tese de juros e ter ganhos na marcação a mercado, você pode escolher aqui o Tesouro Pré-fixado. E agora eu quero saber de você, qual que seria o seu objetivo com a renda fixa? Seria ter a previsibilidade ali de um Tesouro Selic, ou você é do tipo que gosta de operar com os possíveis ganhos de marcação a mercado? Além disso, ficou alguma dúvida aqui do vídeo? Deixe aqui nos comentários, lembrando-se também de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os próximos episódios dessa série. Até uma próxima!